Pega um fogão do Ancelotti. Você está debochando ou falando sério? Tô falando sério. Eu falei alguma mentira? Não. É o Não. fogão do Ancelotti. É um fato. Agora, Mas você tá também bem pega. animadinho que eu tô sentindo. Não Nada, tá, Venê? eu- Fala sério. Ele não tá a semana toda comigo aqui. É que do Diniz. É que 2V. Não sei o que, VVV. Ficamos de Vasco férias com Vitória. Vitória. Não Eu é? vou falar uma coisa aqui que eu posso me arrepender depois, mas eu tô com saudade de ver o Vasco jogar. Ah, você vai se arrepender. Eu vou me arrepender. Eu vou me arrepender também Mas de eu tô falar. com saudade, entendeu? O futebol brasileiro tá de volta, amigo. Vocês que viram o espetáculo Olha lá, muito bem. Agora é um jogo atrás do outro. E o Flamengo segue com novidades para a partida contra o São Paulo. O Venê vai trazer, que promete ser casa cheia no Maracanã. O balanço do Flamengo no período da Copa do Mundo de Clubes teve momentos positivos e também turbulentos. A reportagem é do Flavini, que fala, Flavinho. Chegou a hora de voltar ao Campeonato Brasileiro. O sonho do bimundial acabou nas oitavas de final para o Flamengo. O clube ficou na 11ª colocação na Copa de Clubes e faturou pouco mais de 150 milhões de reais. A liderança do Grupo D e a vitória sobre o Chelsea foram os pontos altos do Flamengo na Copa. Mas afinal, qual a nota do torcedor rubro-negro para a campanha do time nos Estados Unidos? Eu fui assistir Flamengo e Chelsea na Filadélfia, eu moro nos Estados Unidos, e foi um jogão. E para esse jogo eu daria nota 10. Da campanha do Flamengo eu acho que nota 8 também, eu acho que nota 8. Eu daria nota 8, eu acho que foi exemplar. O time jogou, se dedicou, superou a minha expectativa. A participação foi boa e a minha nota para o Flamengo é 8,5. O Flamengo voltou para casa sem o Gerson, com Pulgar lesionado e viveu dias de turbulência. Teve crise envolvendo o diretor de futebol José Boto, contratação de atacante irlandês vetada pelo presidente e até uma possível saída do Pedro, logo negada pelo clube. Essa tropeçada do Boto aí, cara, tudo bem, a gente aceita de boa. Vamos botar os pingos nos is e acertar para que não haja mais, né? Que não haja mais erros. Dá mais oportunidade pro Pedro aí, pô. O Pedro é nosso 9, nosso 9 merece. O Felipe Luiz disse que ele ia arrumar um jeito do time jogar pro Pedro e ele que arrume o jeito dele pro Pedro jogar. Ele faça o time dele jogar pro Pedro. Mas o Pedro é craque, né? A gente estava cotando ele para a seleção brasileira, né? E agora ele está na reserva. Então, assim, ele deve estar chateado com isso também, né? Porque ele perde um pouco de espaço até na seleção, né? Agora é hora de olhar para frente. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro e encara o São Paulo neste sábado no Maracanã. Eu acho até por causa do jogo contra o Bahia, eu acho que o Flamengo está meio mordido. Eu acho que o Flamengo vai querer mostrar serviço, vai querer mostrar que ali poderia ter acontecido um placar melhor para o Flamengo e vai chegar com tudo para cima do São Paulo. Eu arrisco aí uns 2-0. Eu nunca vi um jogador entrar tão bem como o Jorginho entrou no meio-campo. É raro o jogador se adaptar tão rápido. O time voltou mais forte. A gente já saiu mais forte, voltamos mais forte, a possibilidade de nós ganharmos tudo mesmo. Esse tem que ser o objetivo, esse tem que ser o foco. Amores, vai começar o triatlo brasileiro. É o nosso futebol, Venê Casagrande. É nada, pedala, corre. Tem tudo gente que nada. Tem gente que corre, Eu quero... pedala e nada. Eu tava esquecendo como é que ele Eu não irrita. falei de quem, gente? Eu não falei de Porque quem. ele tava nessa vibe Brasil, não tava? Eu lá dos Estados Unidos eu só ouvi ele, não, tô torcendo pro fogão. Futebol brasileiro. Futebol brasileiro. Eu já falei, o problema é pra quem eu torço. Ontem eu fui torcer pro Real, toma! Que Olha- sacolada. Ô, Foi uma sacolada. O que aconteceu com o Real Madrid? O rolo compressor PSG passou por cima. Mbappé, Vinícius Júnior. O Sabe quem é PSG só não pode encarar o fogão, cara. Aí... Sabe quem é o terror do PSG? O terror da França? Da sopa de cebola? Fogão. O Botafogo do Renato Paiva. que está livre no mercado. Demitido. O problema é que o apogeu do Renato Paiva foi se defender. Entendeu? Esse foi o problema. Ô, Venê Casagrande, afinal,
O Wallace Ian fica ou não fica no Flamengo? Sobe o drone, DJ Careca. Antes de mais nada, a gente brinca aqui sobre o calendário brasileiro. Só para o torcedor de casa ter um pouquinho de noção, nos próximos 20 dias, o Flamengo terá pela frente 6 jogos. Então não adianta fazer uma comparação do que aconteceu na Copa do Mundo de Clubes. Na Copa do Mundo de Clubes, eles tinham um espaço aí para poder se preparar entre uma partida e outra de 4 dias. Algo que não vai acontecer aqui no futebol brasileiro. A partir de agora, até o fim do ano, é um jogo atrás do outro. Então, isso obviamente vai interferir no desempenho dos atletas e aí a importância de ter um bom elenco. E sobre o Wallace Ian, Fernandinha, muita gente dizendo aí, eu respeito o noticiário, mas eu trabalho naquilo que eu consigo apurar. E eu me responsabilizo na minha apuração. Pelo que eu sei, ele vai renovar o contrato com o Flamengo. E é difícil eu falar assim, vai ficar, porque o Gerson eu falei que ia ficar 2 meses depois. Mas acontece, né? Exatamente. Mas ele não está vendido, o Wolverhampton não fez proposta ao Flamengo até o momento, muito pelo contrário. O Flamengo vai renovar o contrato dele para dar uma valorização salarial e automaticamente aumentar a multa rescisória dele para o mercado internacional e também para o mercado nacional, porque era uma multa barata. E para o torcedor entender, a multa para o mercado nacional é baseada em cima do salário do atleta. Então, quando você aumenta o salário, óbvio que automaticamente você aumenta o valor também. Então, ele fica, o Wallace Ian fica. Outro que pode sair é o Wesley. E a gente já sabe muito bem disso. O Wesley tem uma negociação muito avançada com a Roma da Itália. O treinador da Roma quer o Wesley de qualquer jeito, entende que é um jogador que vai agregar bastante, mas até o momento não chegou nenhuma proposta. A última oferta, vou dizer oferta porque foi um aceno da Roma, foi de 18 milhões de euros. Muito distante do que o Flamengo deseja para vender o Wesley, que é 30 milhões de euros. Só que hoje o Flamengo está numa situação extremamente confortável, porque já bateu a meta de receita com venda de atletas. A meta era de 30 milhões de euros, já chegou a 45 milhões de euros. O que isso interfere? O Flamengo chega grandão na mesa de negociação. Ou vocês fazem aquilo que a gente deseja, ou o atleta não é vendido. O Flamengo não tem nenhuma obrigação mais de vender jogador para conseguir receita. Nesse sentido, óbvio, com venda de atletas. Então, hoje, eu digo, tirar um jogador do Flamengo vai ser extremamente difícil e complicado. Será uma negociação que com certeza vai se arrastar. O Flamengo não tem o Pires na mão, né? Só para adicionar o que o Pedrosa. Vene falou, é legal a gente destacar que o Gasperini, que é o técnico da Roma, era o técnico da Atalanta. Quem fez proposta pelo Wesley no ano passado? Atalanta. Ou seja, o cara tá apaixonado por ele. Ele Desde quer essa levar o época, Wesley. pô. Desde essa Ele época. quer levar o Wesley. Então ele vai levar pra Que Roma. ele já quase foi, né, Pedrosa? Exato. Aí Foi- deu um problema, né? Foi e ele questão voltou, né? de documentação? Ele não foi porque o Flamengo, eu vou falar bem a verdade, o Flamengo não enviou a documentação no tempo necessário da Atalanta. E a Atalanta, como estava na reta final da janela de transferência, não quis esperar o Wesley. Só tinha mais um dia, aí foi atrás de um outro jogador. Só que aí agora mantém E o olha interesse. que engraçado como a vida é, né? E na época, o prestígio do Wesley no Flamengo era bem menor do que é hoje. Sim, não tinha Não prestígio. tinha nenhum. As pessoas criticavam ele. Meu Deus, essa lateral direita do Flamengo não encaixa. E aí ele talvez teve que ficar para ganhar esse tempo e sair de uma forma muito com muito mais valor. Sim. Não tô falando de dinheiro, não, porque a oferta na época era bem boa, né? Era Vene? de 20 e Mais poderia do que tá chegar a hoje. 25 Era. através de metas. E a torcida, na ocasião, criticou bastante a diretoria. Como assim vocês não vão vender? Hoje, se você vender por 20, a Pessoal torcida tá vai bravo. criticar. É. Mas eu vou ser bem sincero, Fernandinho, eu acho que 30 milhões de euros o Flamengo não consegue. Você pode conseguir 25 mais 5, talvez. Agora, 30 milhões de euros de maneira fixa, estamos falando de quase 200 milhões de reais no lateral direito, de quase 22 Sim. anos. E outra, gente, isso aqui não é uma crítica ao Wesley, eu não estou querendo dizer que ele não vale isso. É avaliação de mercado, porque ele está quase com 22 anos. Então, assim, não é mais um jogador que você prepara. Teoricamente, ele já chega pronto para jogar. É totalmente diferente, por exemplo, o Estevão, que o Chelsea está levando, o próprio Hendrick, Vinícius Júnior, estou dando aqui exemplos de jogadores que ainda estavam em processo de amadurecimento, Todos que crescimento. saíram, João Pedro. João Pedro, Todos que exatamente. saíram de forma Perfeito. precoce, vamos dizer. Agora, hoje o torcedor já gosta do Wesley, né? E mais do que isso, já entende como é grande o valor esportivo dele dentro do time, Claro. Lucas Pedrosa. Vai ser mais um desfalque, caso a saída seja confirmada, considerável para a equipe. Tudo bem que o Varela, em alguns momentos, já tinha assumido essa titularidade, mas era em jogos que o Felipe Luiz entendia que ele precisava reforçar um pouco mais a marcação. O Wesley, depois que ele foi para a seleção brasileira, quando ele volta,
ele não volta fazendo uma grande temporada, ele não volta sendo o Wesley que a gente viu em altíssimo nível, principalmente no final do ano passado. Mas ele continua sendo um excelente lateral, ainda mais para o contexto do futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, é uma saída completamente natural. É um garoto que vai ter o sonho dele de jogar na Europa, que já tinha esse sonho, que teve uma negociação frustrada e que agora vai para uma grande equipe no futebol italiano, que é a Roma. Então, cara, eu acho que a torcida do Flamengo, por esse valor de 20, 25, se chegar até 30, ótimo. Mas, cara, 20 milhões de euros pelo Wesley, que é um bom lateral, mas é lateral, e isso pro mercado os valores são diferentes, tá ótimo. Tá ótimo de verdade. O Cauã Elias, atacante do Fluminense, saiu daqui por 18. O Wesley vai estar saindo já como um cara mais pronto, isso é verdade, e com passagem pela seleção brasileira por 20, mas é lateral. Então, pra mim, cara, é um valor 20, 25 ali. Essa casa já é um valor bem legal pro Wesley e o Flamengo tem que contratar um lateral direito. Porque tem o Varela, bom jogador. Tem o Danilo, que pode fazer a função, bom jogador. Mas são características sem ofensividade. E o Wesley era uma peça-chave. Talvez o melhor momento do Filipe Luís com a camisa do Flamengo foi quando ele conseguiu entrosar o Gerson com o Wesley. E ele vai perder essas duas peças. E ó, pensando no restante da temporada, eu sou dirigente do Flamengo, eu só vendo o Wesley se tiver um outro lateral direito encaminhado. Porque se você não tem mais a necessidade de vender jogador para bater a meta de receita, você tem que pensar no ganho esportivo. E como que você vai ter ganho esportivo vendendo o Wesley e só depois indo atrás de um jogador? Não faz o menor sentido. E que às vezes vai custar parecido, né? Não, mesmo que custe parecido. Só que você tem que ter encaminhado a contratação. Eu vou pegar um exemplo. Quando o Flamengo vendeu Pablo Mari. Na época, o Flamengo só aceitou vender Pablo Mari para o Arsenal porque já tinha o Léo Pereira encaminhada a contratação. E que mesmo assim, se a gente parar para lembrar, a saída do Pablo Mari foi como se foi bem danosa defensivamente no Flamengo, porque o Léo teve um tempo de se adaptar. Às vezes nem vale a pena se você não vai ter um lateral que ele vai trazer. Vou te dar um outro exemplo, agora no setor ofensivo. Quando o Flamengo vendeu o Michael na primeira vez pro Al Hilal, já tinha o Marinho encaminhado. O Flamengo só aceitou vender porque já tinha o Marinho. E mesmo assim, foi uma situação extremamente ruim para o Flamengo, porque o Marinho não chegou e não desempenhou daquele jeito que todo mundo imaginava. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você não pode correr risco e perder tempo. Óbvio que fica sempre a dúvida de como esse atleta novo vai chegar. Mas se você topa vender o atleta, que você venda com outro jogador encaminhado. E aí é um trabalho da diretoria que tem que fazer. Muito bem, Venê, sobre esse clima interno do Flamengo, teve papo? Conversa no WhatsApp. Eu vou ler exatamente o que o BAP fizeram me as disse. pazes, colocaram a camisa da amizade. Essa camisa é muito importante, Pedrosa, no futebol. Bota aquela camisa dos irmãos, já viu? Eu coloco nas minhas filhas. Sim. Aí a mesma camisa, elas ficam presas uma na outra até pedir desculpa. Não, nesse caso nem precisou da camisa. Não precisou da camisa da amizade? Não, foi uma conversa normal, porque assim, é uma relação profissional, gente. Como acontece em qualquer âmbito de trabalho, em qualquer lugar, algumas decisões podem não agradar outras pessoas e foi assim que aconteceu. De fato, o veto da contratação não agradou José Boto, assim como algumas situações do José Boto também podem não ter agradado a diretoria do Flamengo. Onde eu quero chegar? Nesse momento, segundo o BAP, presidente do Flamengo, tudo no mais perfeito controle e sintonia. Não tem nenhum problema. No entendimento dele, o Boto faz um bom trabalho e é página virada esse assunto. O Boto não vai sair, o Boto também não vai pedir para sair, muito pelo contrário, eles estão focados em reforçar o elenco. E o Carrascal continua sendo o plano A e o jogador mais próximo de chegar ao Flamengo nesse momento. Lucas Pedrosa.